Nós vamos abrir a palavra de Deus, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e vamos ler do verso 24 ao fim do capítulo, verso 34. É uma passagem onde o Senhor Jesus instrui os seus discípulos a servirem a Deus em primeiro lugar e, portanto, não andar ansiosos com relação ao futuro. Nós estamos no limiar de um novo ano, o futuro se descortina diante de nós e não poucas pessoas, apesar de ser esta uma época festiva e até de euforia, não são poucos os que olham para o futuro com profunda ansiedade. Nosso objetivo nessa noite é trazer uma palavra de conforto, de orientação, de encorajamento diante dos desafios que o novo ano certamente trará para cada um de nós. Mateus capítulo 6, 24 em diante. Palavras do Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Salvador, estas palavras são tuas. Nós queremos pedir que elas sejam, nesta noite, tão frescas, agradáveis, vivas, como naquela ocasião em que o Senhor as proferiu no alto do monte aos discípulos, há 2000 anos atrás. Torna-as eficazes em nosso coração, especialmente quando pensamos num ano que se aproxima, as incertezas, as preocupações, os cuidados da vida, o cenário político, econômico, mundial, quando todas estas coisas têm o efeito de nos deixar tristes, abatidos, preocupados, ansiosos, deprimidos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no Pai e nas suas promessas, como o Senhor nos ensina aqui. Que a exposição das tuas palavras, Senhor Jesus, traga paz e tranquilidade ao teu povo. E se há alguém que essa noite aqui se encontra e que não tem paz ou tranquilidade em seu coração, que essa palavra seja usada por ti, para que ele possa encontrar em ti alívio para a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus por um ano que passou. Deus nos tem abençoado muito nesse ano que se finda hoje, e nós rendemos a Ele muitas graças por isso. Eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade, cada um de vocês poderia vir até a frente, tomar o microfone e gastar bastante tempo relembrando tudo que Deus, pela sua misericórdia e na sua providência, concedeu a muitos de vocês. É um momento de regozijo, de gratidão a Deus, embora com certeza esse não é um momento mágico, do tipo assim,
simplesmente porque estamos terminando 31 de dezembro de 2014, daqui a poucas horas e minutos nós entraremos em 1º de janeiro de 2015, isso não quer dizer que alguma coisa mágica vai acontecer na sua vida e que de repente tudo que você não foi em 2014, tudo que você não ganhou em 2014, vai ganhar em 2015, não funciona assim. Para começar, o calendário ocidental que nós usamos é uma convenção humana nossa. As bênçãos de Deus na Escritura, elas não estão relacionadas com tempos e épocas e ocasiões, mas ao conceito de obedecer a Deus, viver para a sua glória e esperar nele, e isso todos os dias do ano. Então não vamos ter nenhuma ilusão, como algumas pessoas têm, de que esse é um momento mágico, que alguma coisa acontece nas estrelas, ou alguma coisa acontece no tempo que a partir do 1º minuto de 2015, tudo vai ser maravilhoso, as coisas vão mudar, alguma coisa boa vai acontecer. Vamos parar com isso. Não tem isso. O que existe, na verdade, é que essa é uma convenção que os cristãos aproveitam para refletir num período de tempo terminado, 365 dias, e outro que se encontra diante de nós. Não há nada de mágico nisso, não há nada que vai acontecer miraculosamente que você não tenha para isso plantado em 2014. O que você plantou em 2014, você vai colher em 2015, e não há nenhuma magia na passagem do ano que vai mudar isso. Mas essa é uma ocasião em que nós tomamos para refletir sobre quem Deus é, o que Ele nos fez, contar as bênçãos. Não há nada de mal nisso, é um momento muito precioso, um culto de gratidão ao nosso Deus. Cantamos vários hinos de gratidão aqui, o coral também cantou belas promessas de Deus para nós. Mas eu me recordo de ter lido estatísticas de que na época do Natal e época de fim de ano, aumenta o número de suicídios, gente com depressão, brigas domésticas, acidentes, gente com problema de drogas e problema de álcool, o que mostra que às vezes essas datas elas são simplesmente convenções, por vezes superficiais, e elas não vão realmente na raiz dos problemas das pessoas. E eu tenho certeza que aqui nessa noite há pessoas, há queridos que vão olhar para o futuro, porque a ocasião geralmente nos impõe esse olhar, e o futuro não parece muito bom. O comércio não vai bem, o cenário mundial não é dos melhores, a economia, enquanto melhorou nos Estados Unidos, ela não dá muitos sinais de que vai melhorar no Brasil. Emprego pode ser um problema, jovens que estarão terminando a universidade sem perspectiva de trabalho, por falta de oportunidades aqui no Brasil. Nós estamos ficando mais velhos, a solidão pode ser alguma coisa que vai se fazer presente. É mais um ano que passou e não apareceu o marido, e não apareceu a esposa, a perspectiva de ficar sozinho vai aumentando. Enfim, quando na verdade a gente olha para frente, se a gente tirar a magia do momento, a gente vê que na verdade tem muita coisa para a gente se preocupar, não é? O mundo vai continuar a ser exatamente o mesmo em 2015 como foi em 2014, se não pior. Por isso essas palavras do Senhor Jesus, elas são da maior importância para nós, não só por causa da virada do ano, mas sempre nos lembrar do que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Aqui ele trata da ansiedade com relação ao futuro como sendo alguma coisa a ser evitada. Na verdade, ele vai dizer que é pecado. O que provocou Jesus a dizer isso é o desafio que ele colocou aos discípulos no verso 24. Ele disse que nós só podemos servir a dois senhores, porque ou nós aborrecemos um e nos dedicamos a outro, ou nos devotamos ao outro e desprezamos ao um. Então não tem como entreter dois amores, duas lealdades, dois compromissos. E ele especifica ao que ele se refere no final do verso, dizendo: nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque tanto Deus quanto as riquezas exigem dedicação integral. Se você vai servir a Deus, você tem que se dedicar a Ele, Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida.
Ele vai ter o melhor de você, do seu tempo, dos seus esforços. Tudo que você fizer vai levá-lo em consideração. Se você vai servir as riquezas, da mesma forma. A riqueza é chamada na Bíblia de Mamon, que é o nome de um deus pagão. As riquezas são, na verdade, ou o dinheiro, na verdade, ele é provavelmente o maior rival de Deus no mundo moderno. E era naquela época e certamente é hoje também. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro ou às riquezas. Ou você dedica a sua vida para servir a Deus, ou você vai dedicar a sua vida a enriquecer, a amealhar bens, a acumular propriedades, ou acumular uma conta bancária, ou alguma coisa que lhe assegure o seu futuro. No final, a escolha que nós temos que fazer é a quem nós vamos confiar o nosso futuro. Quem serve as riquezas está confiando que, se tiver propriedade, se tiver uma conta bancária gorda o suficiente, se tiver dinheiro investido, se tiver recursos financeiros, ele vai ter uma velhice tranquila. Por isso agora ele se dedica a trabalhar o máximo que ele pode, lutar o máximo que ele pode, fazer tudo que pode, vários cursos ao mesmo tempo, pós-graduação, de emprego, 1, 2, a dedicação dele é isso, porque ele espera que no final a riqueza vai garantir o seu futuro. Com Deus é a mesma coisa. Você serve a Deus, você se dedica a Deus e confia que Deus vai cuidar de você até a sua velhice, até o dia da sua morte. Então, na verdade, você tem que fazer uma escolha cedo na vida. Quem é que vai cuidar de você quando você for velho? Quem é que vai garantir o seu futuro na hora da doença, na hora que você estiver sozinho? Quem é que vai cuidar de você? E Jesus aqui disse aos seus discípulos, ou é um ou é outro, mas escolham o Pai Celestial. Ser cristão é basicamente isso. É isso que ser cristão significa. É você tomar a decisão de que quem vai cuidar de você lá no fim da sua vida é Deus. E você, portanto, vai servi-lo. Você vai se dedicar a Ele. Você vai procurar agradá-lo. Enquanto que a outra decisão é você eleger as riquezas como aquilo em que você vai colocar a sua confiança para o futuro. Portanto, você vai viver para ser rico, para ganhar dinheiro, para acumular, para ter alguma coisa em que confiar quando os anos chegarem. O Senhor Jesus aqui no verso 24 coloca a escolha diante de nós. E a escolha para o cristão é óbvia. Nós temos que servir a Deus, porque Ele não somente vai tomar conta de nós aqui, mas também depois da morte. E coisa que as riquezas não poderão fazer. Mas, obviamente, na hora que nós elegemos a Deus como nosso Deus e a prioridade número 1 da nossa vida, a ansiedade começa a entrar no coração, porque o mundo não parece funcionar assim. O mundo parece ser de quem vive atrás do dinheiro. As coisas giram em torno do dinheiro. O dinheiro é necessário para tudo. Precisamos de dinheiro para comer, para beber, para nos vestir. Precisamos de dinheiro para nos locomover. Precisamos de dinheiro para estudar. Nós precisamos de dinheiro para ter dinheiro e por aí vai. Então o mundo parece não ter sido feito para pessoas que confiam em Deus e querem viver para a glória de Deus. Por isso a ansiedade com relação ao futuro, com frequência se instala no coração dos jovens, do jovem cristão, dos crentes em geral, quando eles pensam a respeito do futuro. E Jesus, então, entendendo a natureza humana, ele se volta para os seus discípulos e diz no verso 25, pressupondo que eles tinham escolhido servir a Deus. Por isso, eu digo a vocês, que escolheram servir a Deus acima de todas as coisas, não andem ansiosos pela vida de vocês. Servir a Deus e não as riquezas pode trazer ansiedade quanto ao futuro, mas aqui o Senhor Jesus nos ensina duas coisas. Primeiro, que viver ansioso é pecado quando isso for resultado da falta de confiança em Deus. Há uma ansiedade que é clínica e que tem a ver com química. Eu não vou entrar nisso porque eu não sou médico. Eu também não estou aqui para dizer a você que você tem que parar de tomar o remédio para a ansiedade que seu médico passou.
Você também não vai me ouvir dizer aqui que tomar remédio é pecado. Eu não vim aqui para dizer isso. Mas eu estou dizendo que existe uma ansiedade que é fruto da falta de confiança em Deus e que não é um problema de remédio. É um problema, é falta de confiar nas promessas de Deus e em todas as evidências que Deus tem dado, por exemplo, em 2014, que Ele vai cuidar de você em 2015. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. E Ele está dizendo que essa ansiedade com relação ao futuro e que é resultado da falta de confiança em Deus, ela é pecado, porque Ele diz: não ande ansioso, está no imperativo. É uma ordem que Jesus está dando aos discípulos, que é repetida 2 vezes na passagem. No verso 31, outra vez Ele diz: não vos inquieteis. E no verso 34, outra vez: não vos inquieteis com o dia de amanhã. 3 vezes Ele ordena aos discípulos: não vivam ansiosos, não vivam inquietos, não vivam preocupados com o amanhã. O que é que o amanhã vai trazer a vocês? Vocês escolheram servir a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de vocês. Esse tipo de preocupação, a ansiedade, ela é pecaminosa. De fato ela é. E deve ser tratada como tal. O que Jesus aqui não está proibindo, e é bom dizer isso, Ele não está proibindo, por exemplo, que você trabalhe. Porque tem gente que depois de ler isso aqui vai dizer: então ótimo, né? Se Deus vai cuidar de mim, ótimo, eu vou jogar videogame em casa, eu vou passar o dia no Facebook, lá no Twitter, né, me divertindo, vendo televisão, andando por aí. Não, o Senhor Jesus não está proibindo o trabalho aqui. Ele também não está proibindo que você guarde para o futuro, que você tenha uma poupança, que você faça um investimento. Ele também não está proibindo isso. Ele não está proibindo que você planeje o seu futuro, que você tenha metas, que você tenha alvo aqui nessa vida. Ele também não está proibindo que você se precavenha com relação a algum acidente ou alguma coisa. Você pode ter alguma coisa guardada para um momento de necessidade. O que ele está proibindo, o melhor exemplo que eu achei aqui, é aquela atitude de Marta em Lucas capítulo 10. Se você quiser abrir comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria. Jesus estava de caminho para Jerusalém, entra num povoado, na verdade era Betânia, e lá ele ficou hospedado na casa de uma família, composta de Lázaro, que era o irmão mais velho, e 2 irmãs, Marta e Maria. E diz o texto, em Lucas 10, 39, que Maria se quedava assentada aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Agora veja a irmã dela, Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu acho que Marta é o exemplo claro do que é que Jesus está proibindo aqui. Marta era uma pessoa industriosa, trabalhadora, uma pessoa ativa, que assumia responsabilidades, que queria ver todas as coisas no lugar, era uma pessoa viciada, vamos dizer assim, no trabalho. E o coração dela era tão preocupado com estas coisas que ela não tinha tempo para Deus. Ela não conseguia parar, aquietar o coração e dar a Deus um tempo para escutar as palavras que o Senhor Jesus estava dizendo ali na sua casa. Então é esse tipo de atitude nos cristãos que o Senhor Jesus está proibindo. Ele não está condenando Marta porque Marta estava trabalhando e tomando conta das coisas, mas porque Marta fazia disso a prioridade a ponto de não ter tempo para Deus. Estava tão ansiosa e preocupada com o dia a dia, o ganha-pão, o que é que eu vou ser, o que é que vai acontecer, eu preciso fazer alguma coisa, se eu não fizer, nada vai acontecer, de forma que ela não tinha paz no seu coração, ela vivia inquieta. E eu penso que Marta descreve muito bem os homens e mulheres da nossa sociedade ocidental aqui no Brasil. Estamos ocupados demais, correndo demais atrás de
do nosso emprego, cuidando do nosso emprego, cuidando dos nossos negócios, cuidando dos estudos com os planos que nós estamos fazendo, ocupados demais. E se nós fôssemos aqui fazer uma pesquisa, eu não vou pedir para você levantar a mão, quem é que em 2014 leu a Bíblia toda, ou se lembrou de diariamente tirar um tempo para comunhão com Deus, orar a Deus e buscar a Deus? Quem é que estudou vários livros da Bíblia e tudo mais? Eu talvez ia submeter muita gente a uma vergonha muito grande aqui, se eu pedisse para levantar a mão quem fizesse isso. Então eu não vou fazer, mas no seu coração pense no que eu estou dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que esse tipo de ansiosa preocupação com a vida é pecado. É pecado. E se você está querendo fazer uma lista de coisas ruins que você fez em 2014, de coisas boas que você quer fazer em 2015, você pode começar aqui. O pecado da ansiedade, da preocupação com a vida, que não lhe deixa tempo para buscar a Deus, orar com seu marido, orar com a sua esposa, orar com sua família, tempo de qualidade para ler a Bíblia, gastar tempo diante de Deus em oração. Jesus elogiou Maria, dizendo que ela tinha escolhido a boa parte que não lhe seria tirada. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que esse tipo de ansiedade, essa preocupação ansiosa com a vida, que tem a ver com o que vai ser de mim no futuro, o que é que eu vou ter, o que é que eu não vou ter, o que é que eu vou comer, beber ou vestir, isso é de fato pecado diante de Deus. Isso não pode ser suportado. Lembre-se que, é o que é interessante para observar aqui, que o Senhor Jesus estava se referindo às coisas básicas da vida. Olha o que ele diz no verso 25: não ande ansioso com relação ao que você vai comer, beber e com o que você vai vestir. Comida, bebida e roupa, as três coisas básicas da nossa vida, da nossa subsistência. Jesus diz: não ande ansioso com isso. Pior de tudo é que as pessoas de hoje, por causa da afluência, por causa dos privilégios financeiros que a nossa sociedade permite, as pessoas não estão preocupadas com comida, embora a fome seja um problema no Brasil, mas eu não penso que estou me dirigindo a qualquer pessoa aqui que viva em estado de necessidade de fome. Não creio que nenhum de vocês passa fome aqui, nenhum de vocês também passa sede aqui. E nenhum de vocês tem algum problema em estar passando necessidade de roupa. Eu acho que ninguém que está aqui está nessa situação. Se tiver, por favor, me perdoe, não quero fazer pouco do seu sofrimento. Pode nos procurar, a junta diaconal da igreja existe para ajudar. Mas eu não acredito que haja. Mas qual é o problema? É que a sua preocupação e a minha não é com o pão, a água e o vestido, mas é com o pudim, é com o iPhone, é com o carro do ano, é com luxo, a ponto de você ter adquirido ou contraído prestações pesadas de coisas que você na verdade não precisa, não é? E você está ansioso, porque você andou dando passos mais largos do que suas pernas permitem, e não foi nem para o pão, nem para a água, nem para o básico, foi para coisas que realmente você não precisa delas. A sociedade consumista de hoje faz com que estas palavras de Jesus se tornem cada vez mais relevantes e importantes para os seus discípulos. Cristãos angustiados e preocupados porque fizeram dívidas, contraíram compromissos, estão devendo coisas que não é pão, água ou roupa básica, mas luxo. Luxo. Não andeis ansiosos. Eu não estou dizendo que você não pode ter o seu iPhone, seu MacBook, que você não pode ter um carro de ano, que você não pode ter uma propriedade, uma granjinha ou uma casa na praia. Eu não estou dizendo que você não pode ter isso. O que eu estou dizendo é que isso não pode ter sido às custas de ansiedade, preocupação e de tempo que poderia ter sido gasto e empregado no serviço de Deus. É disso que Jesus está falando. Não ande ansioso, não viva ansiosos com estas coisas. Em seguida, ele nos dá 7, como faltam quase 2 horas para o ano passar, eu tenho mais ou menos 2 horas de sermão, então são
Não andeis ansiosos, certo? Nós temos, o Senhor Jesus nos dá aqui 7 argumentos, e eu considero isso extremamente didático. Jesus, depois de ter dito no verso 25 aos discípulos: não andem ansiosos quanto ao futuro, com relação às coisas básicas, ele dá vários argumentos aos seus discípulos, e todos esses argumentos têm a ver com olhar para a vida da maneira correta, analisar a natureza, analisar a história, fazer um balanço dos acontecimentos. E isso faz todo sentido para mim, porque a ansiedade, ela na verdade, ela é um distúrbio da mente, é um problema mental, no sentido de que é alguma coisa que acontece na cabeça da gente, é uma irracionalidade a ansiedade. O próprio nome já diz, pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? Eu estou ocupado hoje com um problema que nem aconteceu ainda, não é isso? Pré-ocupação. Estou ocupado antecipadamente com uma coisa que nem aconteceu ainda. É irracional. A ansiedade, você está com temores de coisas que não se concretizaram e que você não sabe que vai acontecer. E você já está preocupado com isso, você está angustiado. Então é irracional. Por isso, nos versos seguintes, o que Jesus faz é ensinar os discípulos a pensar. É como que ele tomasse os discípulos pela mão e vão dizer assim: eu vou levar, vamos caminhar juntos, e eu vou mostrar para vocês por que a ansiedade ela está errado, ela não devia estar na vida de vocês, que professam servir a Deus. E ele tem 7 argumentos aqui. O primeiro argumento, está ainda no verso 25, é um argumento que a gente chama do maior para o menor. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste, ou as vestes? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para os discípulos que se Deus deu a vida, e se Deus criou o corpo, será que Ele não pode dar o alimento e fornecer as vestes? Se Deus faz o maior, quanto mais o menor. Quem pode o mais, pode o menos. Se a vida é mais do que o alimento e Deus é o autor da vida, será que aquele que é o autor da vida não pode dar o sustento necessário para ela? Será que aquele que planejou, idealizou e criou o corpo humano com toda a sua beleza e eficácia não pode providenciar cobertura para o corpo humano? Pense nisso, Jesus está dizendo para os discípulos. É um argumento da lógica, do maior para o menor. Se Deus pode o mais, Ele pode o menos. O fato de que você está vivo e que você tem um corpo já é evidência de que há um Deus que pode cuidar das coisas referentes a Ele. O segundo argumento de Jesus é o contrário, é do menor para o maior. No verso 26, ele diz assim: olhe para os passarinhos, observai as aves do céu. Eles não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus pede para os discípulos olharem para os passarinhos. O argumento de Jesus é muito simples. Os passarinhos, com relação ao ser humano, eles têm um valor bem menor. Embora eu sei que hoje o politicamente correto na ecologia é dizer que a vida de uma arara real azul vale tanto quanto de um ser humano. Embora nós legalizamos a morte de milhares de seres humanos por ano com o aborto, e se alguém matar uma arara azul da Amazônia, ele vai preso. Na verdade, nossa sociedade já inverteu isso aí. Mas na época de Jesus, o homem valia mais do que uma arara. Por isso o argumento dele faz sentido. Olhe para os pássaros. Ninguém nunca viu o bem-te-vi semeando, né? Ninguém nunca viu um bem-te-vi colhendo, e ninguém nunca viu um bem-te-vi com enxaqueca pensando o que ele vai comer amanhã. Ninguém nunca viu. Deus sustenta os passarinhos, é o argumento do menor para o maior. Se Deus cuida dos passarinhos, será que Ele não vai cuidar de você, que foi feito à imagem e semelhança dEle?
que traz a imagem de Deus no seu coração, que é alvo do amor redentor de Deus, por quem Deus deu o seu Filho para morrer na cruz. Se Deus se preocupou desta forma com você, será que Ele não vai lhe sustentar? Ele que sustenta a menor da sua criação, as menores das suas criaturas. É um argumento do menor para maior. Jesus está levando os discípulos a raciocinar, porque, como eu disse, a ansiedade é um estado emocional que a pessoa não pensa, ela só sente aquilo. É por isso que alguns, quando ficam ansiosos, eles ficam paralisados, só conseguem ficar na cama, não conseguem nem levantar, não conseguem fazer nada, não tem vontade para fazer nada, tem uma paralisia, não é? Deu um curto-circuito na cabeça dele. Jesus está tomando pela mão e dizendo: vamos pensar, vamos pensar. Terceiro argumento de Jesus, no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, viver ansioso não resolve os menores dos problemas. Ele quer dizer aqui o seguinte: a ansiedade não resolve as menores coisas da vida, como, por exemplo, aumentar 1 centímetro na sua altura. Seria mais ou menos isso que ele quis dizer. A tradução aqui, ela pode ser tanto aumentar um dia de vida ou 1 centímetro na sua altura. Eu sei que tem gente aqui que fica ansioso com a altura e compra sapato com salto desse tamanho, né, para disfarçar a questão da altura, mas a verdade é que você pode ficar preocupado tanto que você for, mas você não vai crescer 1 centímetro. Não vai. Não é verdade? E por mais preocupado que você esteja, você não garante que amanhã você está vivo. Você não tem condição de aumentar 1 minuto da sua vida. Você não tem certeza de que amanhã você vai estar escovando os dentes às 7 horas da manhã. Você pode morrer hoje à noite. Ou seja, a ansiedade, ela não consegue nada. As coisas menores da vida ela não resolve. Por mais ansioso que você esteja, você não resolve nada. Não resolve nada, o mínimo. Por que você se preocupa com o grande? Como Jesus está dizendo aqui. Você não consegue aumentar 1 centímetro nem 1 segundo na sua vida. Por que você está preocupado com coisas maiores que estão fora do seu controle? Eu estou preocupado, o que é que vai acontecer com meu filho, minha filha, a economia. O que é que você pode fazer? Você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Geralmente nós estamos preocupados por coisas sobre as quais nós não temos o menor controle. Podemos fazer nada. Por mais ansioso que nós estejamos, isso não vai resolver o menor dos nossos problemas. Por isso, fique em paz. Quinto argumento de Jesus está do verso 28 a 30. Aliás, não é o quinto, não é o quarto, né? Quando chegar no fim eu tenho certeza da numeração. Mas próximo argumento de Jesus, 28 a 30, é mais um argumento do tipo do menor para o maior. Agora Jesus pede que eles contemplem os lírios do campo. Verso 28, porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Mais uma vez um argumento tirado da observação da natureza e que a lógica é do menor para o menor, menor para o maior. Deus veste os lírios do campo. Os lírios do campo, flores que brotavam durante a primavera nas campinas da Palestina, de diversas cores, que formavam um padrão lindo de se ver, flores belíssimas, tão coloridas e delicadas na formação, a ponto de Jesus dizer que superavam em glória e beleza as vestimentas do rico rei Salomão, conhecido pela exuberância, pelo luxo do seu palácio. Os lírios do campo superavam a glória e a beleza de Salomão. Contudo, esses lírios do campo duravam pouco. Quando saía o sol escaldante da Palestina, aqueles lírios tão bonitos e coloridos, eles com 2 dias eles estavam ressecados e murchos. A dona de casa passava, como Jesus diz aqui,
e recolhia, tinha um bornal de lado, bisaco, não sei como chama aqui no Goiás, e ela saía, ou a cesta de vime, e ela saía pegando aquelas ervas ressecadas do sol, levava para casa para servir de combustível no forno, para ela assar pão. Toda aquela glória durava 2 dias, mas Deus se preocupava em vestir flores que duravam 2 dias, e o argumento de Jesus é o seguinte: se Deus dedica tanta criatividade, poder, majestade para fazer com que florzinhas que duram 2, 3 dias sejam tão bonitas, será que Ele não vai providenciar o que você precisa para vestir? Mais uma vez Jesus está argumentando com os seus discípulos, querendo colocar a cabeça deles no lugar, dizendo: pensa nisso, olha a criação, olha a história, olha para trás. É claro que isso só faz sentido se você for criacionista. Se você for evolucionista, está perdido, porque nada disso faz sentido para você, óbvio, não vai fazer sentido. Na perspectiva de que o mundo originou-se a si mesmo, todos esses argumentos aqui estão perdidos. Primeiro, você não vale nada mais do que um arara, né? Vocês evoluíram em linhas diferentes, então o valor de um mico, leão dourado, é igual ao seu. Então não tem argumento de que se Deus cuida do passarinho, vai cuidar de você. Não tem esse argumento no evolucionismo. Essa questão dos lírios dos vales, comparado conosco, também não faz a menor diferença. Porque até essa ideia de você sair pelo campo, colhendo flores, derrubando mata para queimar, para fazer pão, da cadeia, né? Deixa o Ibama saber disso. Que aquelas mulheres da Palestina saíam devastando as campinas, colhendo flores para servir de combustível, fazer lenha, fazer carvão. Isso hoje é politicamente incorreto, não pode, né? Nós, a mãe natureza, né? Nós temos que cuidar, é claro que nós temos que cuidar do meio ambiente, mas nós não podemos idolatrar a terra, nós não podemos transformar a terra numa deusa e o cuidado do meio ambiente numa religião, como de fato tem acontecido com muitos ecologistas. Isso tudo faz sentido se você crê de fato em Deus. Por isso que eu comecei meu argumento não no verso 25, mas no verso 24. Você primeiro tem que escolher a quem você vai servir. Se você disser que você vai servir a Deus, todos os argumentos aqui fazem sentido. Se você vai servir as riquezas, nenhum deles vale para você. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas isso aqui é para quem resolveu servir a Deus e de fato funciona. Próximo argumento de Jesus, verso 31. Desculpem, faltou uma coisa muito importante aqui, no verso 30, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui Jesus localiza a origem da ansiedade da qual nós estamos falando. É uma fé pequena num grande Deus. Homens de pequena fé. A fé aqui não é a fé que salva, porque essa fé que salva, ela não tem intensidade, ou ela existe ou não existe. Mas a fé que Jesus se refere aqui é a confiança diária que o salvo deve exercer em Deus com relação ao seu sustento. E infelizmente pessoas que foram salvas pela graça e perdoadas dos seus pecados, elas não conseguem confiar em Deus com relação à provisão para o futuro. Por isso se lançam, como Marta, a viver uma vida de ansiedade e preocupação, se precavendo para o futuro. Mas o resultado disso é falta de fé, falta de confiança em Deus. E você pergunta: mas por que eu deveria confiar em Deus? O que é que Deus prometeu? Nós podemos recapitular aqui várias promessas de Deus. Nunca te deixarei, Hebreus capítulo 10, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Diz também que no livro de Salmos, nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Promessas de oração: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se você pede a Deus um pão, qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste não vai dar coisas boas para vocês. Vocês não têm porque não pedem, diz Tiago. E quando pedem, não recebem porque pedem mal para gastar nos seus deleites. A Bíblia está cheia de promessas de que Deus vai cuidar de nós. Ele não promete que vai nos enriquecer, mas Ele promete que Ele vai cuidar de nós até a nossa morte. Ele será o nosso Deus, sempre. É disso que eu estou falando, é confiar nele, descansar nele com relação ao futuro. E agora o próximo argumento do Senhor Jesus, estamos chegando ao fim. Verso 31 até 32, o Senhor Jesus lembra aos seus discípulos quem é Deus. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O ponto de Jesus aqui agora é uma comparação entre os cristãos e os que não são cristãos. O que caracteriza os gentios é o nome que na Bíblia se usa para quem não é cristão. Quem não é cristão na Bíblia é chamado de gentio. O que caracteriza o gentio é que eles vivem atrás de todas estas coisas: o que comer, o que beber e o que vestir. A vida do mundo gira em torno disso: comida, bebida, sexo, guerra, prazer, popularidade, prestígio. É só você assistir a televisão, você pega a revista Caras, ou a revista Veja, ou, enfim, você se atualizar com o que acontece no mundo pelos seus aplicativos no seu smartphone, e você vai ver que o mundo gira em torno disso. As pessoas estão atrás disso o tempo todo, sempre estiveram atrás disso. Ganhar dinheiro, fazer guerra, fazer sexo, sempre foi isso, desde que o mundo existe. A diferença é que eles fazem tudo hoje via celular, mas é a mesma coisa: sexo, dinheiro, poder e guerra, tudo ao alcance do celular. Mas eles sempre quiseram, sempre o mundo foi assim. Os gentios é que procuram essas coisas. Então não faz sentido uma pessoa que se professa filha de Deus, que confia no Todo-Poderoso, viver ansioso e preocupado com estas coisas e fazer delas a coisa mais importante da vida. Mas a verdade é que tem muita gente que está nas igrejas e que são cristãos de nome, são religiosos, não são cristãos de verdade. Estão na igreja porque o pai trouxe para a igreja desde que era pequeno. Está na igreja porque a mãe, a avó e a bisavó eram cristãos, então eu sou também. Eu fiquei alarmado no último censo do IBGE. Eu me lembro quando criança que eu via falar em católico praticante, e evangélico significava uma coisa só: alguém que era comprometido. Que é que você é? Sou evangélico. Então eu sabia que eu estava diante de uma pessoa que todo domingo estava na igreja, que lia sua Bíblia, que evangelizava, distribuía folheto, falou que era evangélico. Agora o último censo do IBGE diz que apareceu um novo fenômeno do desigrejado ou evangélico nominal. Sujeito que se identifica como evangélico, mas assim não tem compromisso. Aparece na igreja quando? Natal, Páscoa, e não quero ofender ninguém, dia de Ano Novo. É todo o cristianismo dele. Todo o cristianismo. Qual a diferença dele e um gentio? Você olha, não vê diferença nenhuma no dia a dia. Ele está preocupado como os gentios atrás de todas estas coisas. Qual seria a atitude do cristão? Meu Pai Celeste sabe que eu preciso de todas estas coisas. Eu tenho um Pai que cuida de mim. O gentio não pode dizer isso. Ele pode até ter os deuses dele, mas quem são os deuses dos gentios? Deuses para quem você tem que pagar promessa, fazer sacrifício.
O cristão tem um Pai celeste, os pagãos eles têm deuses, mas o cristão tem um Pai celeste que cuida dele e sabe do que é que ele precisa, por isso que ele não precisa viver ansioso. Teve uma época que meus filhos não viviam ansiosos, depois que eles cresceram ficaram, mas era aquela época em que papai cuida de mim. Não é bonita essa fase? Né? Os nossos filhos, até que idade eu não sei, 8 anos, 6, 7, 6, depende da criança, não está nem aí com imposto de renda, não está nem aí com inflação, não está nem aí com desemprego. Papai cuida de mim, estou perto de papai, estou perto de mamãe, estou me sentindo tranquilo. É o Pai Celeste, figura bonita de Deus, Ele cuida, Ele sabe do que é que eu preciso, Ele sabe que eu preciso comer, que eu preciso dormir, que eu preciso beber, que eu preciso me vestir, que eu preciso trabalhar, que eu preciso de companhia, que eu preciso... Deus sabe de todas estas coisas. Nós não somos como os gentios, cujos deuses, na verdade, os atemorizam muito mais do que produzem confiança. Vocês não são gentios, diz o Senhor Jesus. Sexto argumento aqui, está faltando um só. Verso 33. Cristo faz uma promessa: buscai, pois, à luz de tudo que foi dito, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, está se referindo a Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque então, se você é filho desse Pai Celeste, se você observou que Ele cuida das aves, se você vale mais do que elas, você vale mais que os lírios do campo, você já tem vida, você tem um corpo, ansiedade não resolve nada, então busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembra que Ele está falando de pão, de água e roupa, não está falando do pudim. Ele vai cuidar de você. Se Ele quiser dar o pudim, Ele dá. E Ele é bom, Ele dá sim. Ele dá sim. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que é que significa isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não estou dizendo que todos vocês deviam largar suas profissões e se tornar pastores. Por favor, não façam isso. Ou ser missionários. Não estou dizendo isso. Porque, na verdade, eu acho que é exatamente o contrário. O mundo evangélico está precisando muito mais de médicos crentes do tipo que está aqui, engenheiros crentes do tipo que está aqui, donas de casa crentes do tipo que está aqui, para criar a nossa próxima geração de filhos. Nós precisamos de taxistas, precisamos de comerciantes, precisamos de políticos, precisamos de professores na universidade. Não quero nenhum de vocês virando pastor. Eu quero que vocês sigam a profissão de vocês, mas que vocês sejam crentes onde Deus colocou vocês. Vai fazer muito mais efeito do que se metade da igreja resolver se tornar pastor. Se onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, você for uma testemunha de que tem um Pai Celeste em quem você confia e que você não vai servir ao dinheiro, você vai fazer um serviço para o reino de Deus muito maior do que talvez 2 ou 3 pastores que vão pregar 2 sermões num domingo, todo final de semana. O seu testemunho vai ser muito mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus. Você não precisa ser pastor ou missionário para isso. Lá no seu trabalho, na sua escola, onde você está, busque primeiro o reino de Deus e a justiça dele, o que é reto, o que é correto. Dê testemunho, fale de Cristo, viva para a glória dele. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Deus da providência, que guia a história e as circunstâncias, vai fazer com que não falte absolutamente nada para você, se você der a Ele o primeiro lugar. Tem gente que se professa cristão, mas não tem tempo para Deus, porque está muito ocupado fazendo outras coisas. Errado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O último argumento de Jesus, e que também é paradigmático de como nós
podemos viver 2015. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Portanto, aí fecha todo o argumento e introduz a conclusão. À luz de tudo que foi dito, Jesus conclui: não se inquiete com o dia de amanhã. Não vive inquieto, ansioso, preocupado. Por quê? Porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia por vez. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, o que é que Ele disse? O pão nosso de amanhã nos dá hoje, foi isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, para cada dia. Hoje é o dia, então Ele dá o pão hoje. Deus não vai dar, é como se Jesus estivesse dizendo, Deus não vai dar para amanhã, Deus não vai dar agora aquilo que você só vai precisar amanhã. Exemplo, lá no Antigo Testamento, no deserto, 40 anos, todo dia caía maná. Qual era a ordem? O maná é do dia. Se você deixar o maná de um dia para o outro, no dia seguinte ele está podre, não adianta. Então, Deus não vai dar para você hoje a graça que você precisa para viver amanhã. A graça para viver amanhã, Ele vai dar amanhã. Então é um dia por vez. Viva um dia por vez, na presença de Deus. Senhor, o pão de hoje me concedes hoje. A graça para viver hoje. Basta a cada dia o seu mal. Você já tem mal suficiente naquelas 24 horas, para que acrescentar 48? A gente só aguenta um mal de 24 horas, é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês estão vivendo com angústia de um ano todo nas costas. Quem é que aguenta isso? Por isso que muitos estão encurvados, doentes, paralisados, desanimados. Isso afeta o casamento, isso afeta o relacionamento na empresa, isso afeta o seu trabalho, afeta o relacionamento com os amigos. Vocês estão carregando fardo de coisas que nem aconteceram ainda, diz o Senhor Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Queridos, eu vou concluir. Não andeis ansiosos. O que eu queria que nós fizéssemos agora à noite, de fato, era nos colocarmos diante de Deus, pedindo. Já teve um momento de confissão durante o culto, mas eu penso que é um bom momento para nós nos colocarmos diante de Deus, pedindo perdão pela falta de confiança nele, nesse ano que passou. Às vezes que nós ficamos por demais ansiosos, e você olha para trás e você vai ver que você ficou ansioso e no fim deu certo, né? Você ficou ansioso e não era tão ruim como você pensava. Você ficou ansioso, preocupado, xingou Deus, brigou com Deus, perguntou por que você nasceu assim, perguntou por que isso só acontece com você, e está aqui você hoje à noite. Então, que tal a gente pedir perdão a Deus pela falta de confiança, pela incredulidade? Porque toda vez que nós somos incrédulos, nós desonramos a Deus. Desonramos a Deus. E eu queria que nós, nessa noite, como igreja, e se você está nos visitando como convidado, eu queria também estender esse convite a você, que nós elevássemos nosso coração a Deus num pedido de perdão. Tem muita outra coisa que a gente tem que pedir perdão, mas especificamente por isso, pela ansiedade, pela preocupação, pela incredulidade. E que nós hoje à noite, diante de Deus como igreja, nós renovássemos o compromisso de dizer: Tu és o meu Pai Celeste, nosso Pai Celeste, o Senhor vai cuidar de nós, e nós vamos dar ao Senhor o primeiro lugar. O Senhor terá o meu primeiro lugar, o Senhor vai ser o meu Deus, o Senhor será a minha prioridade, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei que tem pouco espaço aqui na frente, mas eu queria convidar você, que particularmente sentiu que durante 2014 você não confiou em Deus como devia, você foi ingrato para com Deus, você queria pedir perdão a Ele, e hoje à noite dizer a Ele: esse ano que está chegando, eu te darei o primeiro lugar, eu vou viver para a Tua glória, eu sei que o Senhor vai fazer isso.
o Senhor vai cuidar de mim. Queria convidar você a vir à frente, eu vou descer, quero orar com vocês. Enquanto eu desço, por gentileza, queria que todos que quisessem orar comigo, confessando e entregando a vida a Deus para 2015, viessem até a frente aqui, por favor.